Fala pessoal, tudo bem? Marcelo Calderon aqui. E hoje eu vou falar para vocês, vou apresentar para vocês um documento importantíssimo referente a imóveis, que é a matrícula do imóvel. Então, depois da vinheta, a gente fala um pouquinho sobre isso. Fala Caldeira, meu professor. Fala Caldeira! É isso aí, meu professor! Bom, pessoal, vamos lá. Matrícula de um imóvel. O que é a matrícula de um imóvel? Eu estou com matrícula aqui, vou só fechar o número aqui, mas para quem também não tem nenhuma informação relevante, é que eu quis mostrar para vocês o papel bonito do cartório aqui, do cartório de imóveis de Itu. Então tá aqui uma matrícula, quando você puxa diretamente no cartório, hoje em dia a gente puxa quase todos os documentos de maneira eletrônica, então não sairia desse papel timbrado, colorido, bonito, com selo do cartório, etc. Mas o que é a matrícula do imóvel? A matrícula do imóvel, fazendo uma analogia, uma comparação, é praticamente o currículo, não, minto, melhor que o currículo, é a biografia do imóvel, melhor ainda, é a biografia do imóvel, porque conta desde o dia que ele nasceu e toda a história, tudo que aconteceu com ele desde o nascimento dele, né? Desde que começaram a ter os cartórios de registro de imóveis e os imóveis foram sendo catalogados, e aí todo o histórico dele, começando com a descrição, ele é relatado. Absolutamente tudo que acontece com o imóvel, falando dos imóveis que são oficiais, né, são devidamente registrados, oficializados, que têm a propriedade consolidada, eles possuem sua matrícula. Existem muitos lugares ainda no Brasil em que se transfere somente a posse, em que a documentação é complicada, em que não tem documentação nenhuma, em que se faz, sei lá, grilagem, em que a parte tem que entrar com uso capião e tentar um reconhecimento judicial, mas nosso assunto aqui é matrícula de imóvel. E por que esse documento é tão importante? Primeiro lugar, e se você quer descobrir quem é um dono de um imóvel de fato e de direito, você vai recorrer à matrícula. Você tem que ter o número dela, toda matrícula tem um número e tem um cartório de imóveis responsável por ela. Algumas cidades muito pequenas, algumas comarcas pequenas, às vezes não tem um cartório próprio, aí a cidade maiorzinha, vizinha, alguma coisa assim, é o cartório responsável, é a comarca responsável, mas boa parte das cidades hoje tem seu cartório de imóveis. Então você descobre, se você não tem o número da matrícula, mas você sabe quem é o dono eventualmente, ou você tem o endereço correto, tem algumas maneiras de pesquisar e descobrir e de puxar a matrícula do imóvel. Mais fácil tendo o número dela, obviamente. E aí você descobre a descrição do imóvel, quem é o atual proprietário, todo mundo que já foi proprietário antes dele, se nessa matrícula, se já teve mudança do nome de rua, mudança da numeração da casa, se ela já foi penhorada alguma vez, se ela já foi para leilão, se o proprietário hoje tem algum processo que corre contra ele, se houve financiamento, se alguns proprietários que já foi o dono do imóvel, quando adquiriu o imóvel, fez financiamento, deu o imóvel em garantia, todo o histórico desse imóvel ele fica nessa matrícula. Então a matrícula vai, cada vez que tem uma passagem, tem uma anotação, a gente chama de averbação e de registro. Atualização de informação, então o proprietário, ele era solteiro, ele casou, você averba essa informação, você pega a sua certidão de casamento, leva para o cartório de imóveis, você averba, então vem uma anotação, averbação 2, que por certidão de casamento, de tal data, não sei o que, o proprietário casou com a pessoa fulano de tal, CPF tal, RG tal, hein? Então isso fica anotado na matrícula. Quando tem transferência de propriedade, aí é feito um registro na matrícula. Então, só para mais ou menos você entender que às vezes tem, como no meu próprio exemplo aqui, tem um R1 e tem uma AV.02. Então, é registro 1 e averbação 2. O registro é porque aqui houve uma transferência de propriedade, ou foi registrada uma garantia, ou alguma coisa assim. E a averbação 2 fica alguma anotação, alguma mudança de informação, mudança do número de cadastro do imóvel na prefeitura, ou mudança do número de IPTU, mudança da própria numeração do imóvel na rua, mudança de nome. Por exemplo, aqui uma averbação 4, cancelamento de hipoteca. Havia uma hipoteca registrada sob o número 3, e depois que a pessoa terminou de pagar a hipoteca, o imóvel estava em garantia hipotecária para um banco, foi cancelada a hipoteca. Então, a hipoteca foi registrada e o cancelamento foi averbado. Então, questões técnicas, mas só por curiosidade para vocês saberem. Então,
absolutamente tudo que acontece no imóvel, então assim, todas as vezes que o imóvel foi vendido, eventualmente até se o imóvel foi alugado e o contrato de locação é registrado na matrícula, tudo que acontece com o imóvel vem para a matrícula dele para que, se você um dia for comprar um imóvel, você saiba tudo o que aconteceu com esse bem, saiba quem são os proprietários de fato, para você também até não cair num golpe, alguma coisa assim, né? Alguém com alguma documentação falsificada que se passe por dono de um imóvel e tal. Você tem que sempre, o primeiro documento do imóvel que você tem que puxar, matrícula do imóvel. Vai no cartório de imóveis, puxa a matrícula, coloque na mão de alguém que saiba ler e interpretar algumas informações que nela contém, porque às vezes tem muito juridiquês aqui dentro, muita anotação que às vezes não significa problema nenhum. Então, por exemplo, quando é feito aqui um registro de um inventário, vem aqui por força do inventário judicial tramitado em tal vara da família e sucessões, em decorrência do falecimento do fulano de tal, os herdeiros filhos, a viúva meeira, não sei o que, então esse monte de expressão, que às vezes a gente tem uma certa dificuldade de saber exatamente o que aconteceu no inventário, para quem no final ficou imóvel, etc. Tudo isso você consegue desvendar lendo a matrícula, é um documento importantíssimo. Então, se você for comprar um imóvel, até alugar, fazer algum tipo de negócio, pegar um imóvel em garantia, num contrato de locação, uma caução imobiliária, alguma coisa assim, o primeiro documento que você tem que ter acesso e ler com atenção é a matrícula dele. Tá bom, gente? É isso. Essa é a matrícula do imóvel. E esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreva, compartilha, ative o sininho, avisa todo mundo que esse canal existe. Vamos começar a bombar as inscrições nele. Tem a página do Instagram também. Então, informações aos monstros de direito imobiliário, de outras questões também envolvendo direito, eu vou trazer para vocês. E é isso aí. Obrigado e até o próximo. Se você quiser. Fala pessoal, tudo bem? Nossa, tô voando. Já tem a primeira, já tem o primeiro pós-vídeo. Foi só começar a gravar o oficial que já tem. É mancada, né, pô?